mais uma vez agradecer sua presença junto ao espaço. Nós dar boa tarde aos outros que entraram agora, que eu não vi ainda, né? Uma ótima tarde a todos. E o espaço ele vem desenvolvendo essas lives com o intuito de acolher e falar sobre temas que nos ajudam nesse momento, né? E as emoções sempre é bom falarmos porque é um eterno conhecer-se, né? A gente vai elaborando as questões através de como a gente percebe o mundo, através de como a gente percebe as nossas emoções, e assim vai tentando conduzir melhor as nossas ações. Eu queria só fazer uma breve exploração do propósito do espaço, né? Que a missão é ressignificar a vida através das ações de valorização humana, resgate da estima, da esperança e do sorriso. O espaço foi criado em 2018, né, foi idealizado em 2018, e os atendimentos psicológicos eles só puderam ser iniciados em 2019, em março, porque teve todos os trâmites para que a gente pudesse iniciar os atendimentos. E, Ana, nesse percurso parece que a gente estava indo para algum lugar e algo parou, né? Algo parou, algo falhou, e a gente ficou com aquela sensação, e agora? Né? O que, que a gente faz? Então, é nesse momento que vem as nossas emoções, né? Nos dirigindo para todos os lados, e a gente precisa parar um pouco, né? Refletir sobre isso, e para que a gente possa tomar decisões mais assertivas. Eu te apresento, ou você preferia se apresentar? Faz. Tá me ouvindo bem? Assim? Estou te ouvindo bem. Então, Ana, ela é graduada pela UEPB, psicóloga. Ela tem orientação clínica em logoterapia e TCC, e o mestrado dela pela Universidade Federal da Paraíba. E também tem um projeto muito legal sobre as emoções, né, dentro da Perspectivas PC, e nós já nos conhecemos há algum tempo, e casou muito bem essa questão das emoções para que a gente pudesse estender o convite até ela, para que ela pudesse estar nesse momento conosco aqui. Ana, você pode falar um pouco como surgiu esse projeto do Jardim das Emoções e da Perspectiva Psi? Posso sim. Então, na verdade, aliás, inicialmente vou dar uma boa tarde, né? Formalmente agora todo mundo. Agora as coisas começaram a se encaixar. E é um prazer, Edson. Eu recebi esse convite com muito carinho. Conheço o espaço já, tive a oportunidade de estagiar na escola no meu tempo de graduação, conheço o pessoal e tenho um enorme carinho, né, por todos vocês, principalmente pelo espaço, pelo objetivo que esse espaço tem. Né, eu acompanhei um pouquinho o pré-projeto dele, né, é uma grande satisfação e muita honra estar aqui conversando com vocês nessa tarde. E aí, deixa eu explicar um pouquinho como é que surgiu. Né? Na verdade, tem uma parceira, né, nesse projeto, que é a Natália, acho que ela está por aí, se não tiver, já ela aparece. E a gente estudou juntas na graduação. E ela também tem formação na nossa prática clínica. A gente foi buscando uma forma de tentar trazer para Campina um auxílio fora, né, além do consultório, para as crianças, né, com o objetivo realmente de conhecer as emoções, de saber como é sentir as emoções e principalmente aprender a lidar com elas, né, a aprender a vivenciar essas emoções. Ele não é um projeto inicial de ideia nossa, é uma ideia que surgiu de uma psicóloga também,
lá do Rio Grande do Sul, e foi espalhando-se a ideia pelo Brasil, já que é uma ideia muito, muito valorativa, né? Trazer a questão das emoções para o conhecimento das crianças. E a gente também entrou nessa inspiração e foi quando surgiu o Jardim. E aí a gente fez um grupo, né? A gente juntou as crianças, a gente fazia geralmente no final de semana e no período da tarde. Tinha uma inscrição que era feita por essas crianças e a gente passava a tarde inteira fazendo diversas atividades, explorando o caminho das emoções, né? Como é que a gente sente, como é que a gente faz, enfim. E aí passou um tempo, aí a Natália acabou de entrar. E aí passou um tempo e a demanda, na verdade, da sociedade e até uma vontade nossa foi aumentando. Foi para além do Jardim das Emoções voltado para crianças e a gente resolveu crescer um pouquinho, né? A gente resolveu ousar aí um pouquinho e foi quando surgiu, quando nasceu o Perspectiva Novo, mas ele tem o Jardim das Emoções dentro dele. Por quê? Porque o Perspectivas PC, ele tem a ideia de trazer a psicologia de uma forma mais didática e mais simples para a sociedade. Então, a gente sempre está a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, nos traz a psicoeducação, que é estar ali ajudando, informando, trazendo conhecimento para a comunidade, né? Como um todo. Então, o Perspectivas PC, ele está dentro dessa esfera. A gente fala em supervisões de professores, de municípios, enfim, vários locais aí a gente já teve atuação. Ok. Para quem entrou agora, a gente está falando, nosso bate-papo hoje é sobre crianças e emoções. E é um contexto bem legal da gente falar sobre isso, principalmente na situação em que nós estamos vivenciando, né? E Ana, como entender as emoções? Como adentrar esse universo das emoções? Então, pois as emoções, elas têm vários conceitos, né? Alguns sociais trazem a definição, a, temos também a perspectiva mais fisiológica e mais do processo cognitivo. Eu vou trazer para a nossa discussão hoje o conceito mais fisiológico. E por quê? Quando a gente entende um pouquinho do que é sentir no nosso corpo a emoção, principalmente para a criança, o que ela está sentindo. Por isso que é tão importante a gente conhecer as nossas emoções. Então, de um ponto de vista fisiológico, as emoções elas são descargas biológicas e elas passam pelo sistema endócrino, o sistema agora me fugiu a palavra estriado, até ser manipulada, né, ser modulada, na verdade, pelo sistema límbico. E aí é entender que quando uma emoção ela é ativada, ela necessariamente gera respostas fisiológicas. E essas respostas fisiológicas expressam no nosso rosto, na nossa resposta corporal, nas nossas verbalizações, nas nossas respostas comportamentais. Então, por isso, a gente entender realmente o que é a emoção pelo ponto de vista fisiológico, principalmente para poder, como eu trouxe o conceito anteriormente da psicoeducação,
fazer com que a criança sinta, ou que ela está sentindo. Porque, por exemplo, quando a gente fala da tristeza, muitas vezes é muito vago para a criança o que é se sentir triste. Ah, é sentir uma coisinha. Eu não traz para a criança a expressão do que é a tristeza, como é que nós reagimos quando estamos tristes e o que é que nós sentimos no nosso corpo, como é que a gente expressa essa tristeza, ela vai entender de uma forma mais concreta o que ela está sentindo. Isso. A gente vê a importância da gente legitimizar também o que a criança expressa, né? Nesse... Oi? Me escuta bem? Tu consegue me escutar, Ana? Isso, exatamente. Estou te ouvindo. Então, a importância da criança expressar isso, compreender e da pessoa que está com ela, que acompanha também, legitimizar essa reação, né? Porque a gente acaba vendo muitas vezes o adulto, ele foge dessa sensação de demonstrar o que ele sente. Então, para ele, muitas vezes acaba sendo uma fragilidade demonstrar tal tipo de sentimento, né, ou de reação emocional, e ele acaba escondendo isso por muito tempo, gerando assim uma relação muito maquinizada, né? E quando isso acontece, é como se fosse o fim, né, daquela construção, né, que se foi feita sem demonstrar as emoções. Então, eu queria que você falasse um pouco mais dessa compreensão de como a criança, o quanto é importante ela compreender o que ela está sentindo, para que ela até nomeie mesmo, né, para que ela chegue a de onde está vindo, né? É da escola, das relações com os coleguinhas, é de uma dificuldade escolar que se apresenta de uma atividade tal, de uma disciplina tal, é do relacionamento, né? Por isso que é tão importante essa compreensão, mas também a expressão, né, dessas emoções. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse compreender, conhecer e compreender. Isso. Pronto. E aí eu vou entrar especificamente na perspectiva da emoção em si. Quando a gente vai trabalhar inicialmente com criança, eu digo inicialmente com criança porque é nosso foco agora da conversa, mas aí a gente tenta abordar as 5 emoções básicas. Por quê? Elas são universais e a gente tem uma propriedade melhor, até com crianças menores, para que elas entendam essas emoções, as 5 básicas, até porque elas são as que vêm com a gente, elas são inatas, né? Então, com o tempo, é que as emoções secundárias, por exemplo, como a culpa, a vergonha, a ansiedade, ela vai o desenvolvimento da criança e com o convívio dela, né, social. Então, vamos focar agora nas emoções básicas, né? Entender que, por exemplo, mostrar à criança emoções agradáveis e desagradáveis de sentir, porque a gente geralmente divide o campo das emoções em emoções agradáveis e desagradáveis, porque a gente muitas vezes até ouve, né, corriqueiramente por aí, ai, não sinta raiva, porque sentir a raiva é muito feio. E aí você falou da perspectiva da escola, eu me lembrei. Muitas vezes tá numa discussão ali das professoras, mas meu filho, não sinta raiva, que é muito feio sentir raiva. Ou então, em casa, numa briga com o irmão, mas você não vai brigar com seu irmãozinho, porque é muito feio assim, a gente sentir raiva. E a criança vai crescendo com aquela ideia de que aquela emoção é errada. Na verdade, não existem emoções certas e emoções erradas. Existem emoções que nós sentimos e o que é que vai diferenciar, né? A intensidade dessa emoção.
a gente geralmente costuma dizer, menino, você precisa aprender a se controlar, controla essa emoção. E tanta raiva é essa? E aí a gente também vai, a gente não consegue controlar as nossas emoções. A gente sente as emoções. A gente tem como tentar regular ela a partir daquilo que a gente está pensando. A nossa visão da sociedade maior ou menor são os nossos pensamentos automáticos, as nossas crenças, que vão dar intensidade na emoção. Mas a gente vai seguir. Então, vamos lá. Trazer para a criança, por exemplo, que a raiva, ela é uma emoção de proteção. A gente precisa ter raiva, porque é ela que vai nos proteger numa situação de risco. Então, a gente sempre, quando a gente se sente desprotegido, quando a gente se sente injustiçado. Então, é muito importante que a gente sinta raiva e que a gente expresse a raiva nesse momento. Dizer para o outro, opa, peraí, também não é assim, não. E aí, trazer para a criança que a raiva, ela é sentida, por exemplo, no corpo, muitas vezes em forma de calor, de contração muscular. Eu estou vendo aqui agora que o pessoal tá falando aqui do som. Meu som tá ruim, tá bom? Como é que tá aí? Eu estou te escutando, mas um pouco mais baixo do que no começo. E às vezes ele corta um pouco. Não sei se o pessoal está escutando da mesma forma. Ah, certo. Se eu aproximar assim, falar mais alto, fica melhor? Melhorou bastante. Já estão dizendo que está É, baixo, Andresa. Tá dizendo. tá baixo. Eu acho que é por conta do fone, porque o meu microfone tá no. Melhorou agora? Solange está dizendo que tá Para mim, melhorou. falando. Liz disse que tá baixo, tá cortando um pouco. Deixa eu ver. Agora melhorou também. Pronto. Então vocês vão ficar me vendo aí, viu? Melhorou. Eu apertei o celular para o microfone do celular. Pronto, melhorou. Pronto, agora Melhorou. vai. Pronto, porque eu tive que colocar o fone no celular, num outro celular para ouvir. E aí acabou que o meu microfone ficou um pouco defasado. Mas agora tá certo. Certo. Você falava sobre a raiva. Pronto. Tudo certo agora? Estou te escutando. Isso, exatamente. E aí, da função dela, né? E aí vamos trazer, por exemplo, a raiva, a tristeza, o medo e o nojo como uma emoção desagradável de sentir, mas que ela é importante, extremamente importante para a nossa sobrevivência, por isso que nós a temos, né? Ela vai nos ajudar nos nossos processos de sobrevivência de vida. Então, por exemplo, sentir tristeza é expressar que a gente tem uma necessidade de cuidado e de proteção. Então, demonstrar que estamos tristes é demonstrar que realmente não estamos bem. Estamos nos sentindo mais excluídos, estamos nos sentindo desprezados. Vamos agora para um nojo. O que é que o nojo representa na nossa vida? Realmente uma proteção de contaminação para o nosso corpo. Porque a partir do momento que eu vejo uma comida ou algo que nos dá nojo, a nossa primeira reação é ter uma repugnância daquilo. Não. Se a gente vê uma comida, um bolo de chocolate delicioso, mofado, a primeira coisa que a gente vai ficar é triste, né? Porque, poxa vida.
Mas a gente vai ver aquilo e a gente vai. Então, percebe que a gente tem uma expressão, isso aqui é uma resposta fisiológica do nosso corpo, mostrando que não, aquilo não pode ser comido pela proteção do meu corpo. E aí vem o medo, como a última dessas 4 emoções desagradáveis de sentir, né? E aí o medo também demonstrando a necessidade do cuidado e da proteção. A gente está necessariamente dizendo que a gente está sentindo uma perda de algo, que a gente pode estar sentindo desprotegido, a gente pode estar se sentindo frágil, em perigo. Então, demonstrar que a gente está sentindo medo é entender que a gente está emitindo um sinal. E aí, a gente terminou, né, a discussão das 4, das emoções desagradáveis de sentir, e vamos para a emoção agradável, que é a alegria. E aí, quando a gente está alegre, a gente está demonstrando que algo que é desejável, que é satisfatório para a gente, aconteceu. E aí, eu me sinto prestigiado, eu me sinto valorizado quando eu estou expressando que estou alegre. Tem alguns autores que também colocam o amor como sendo uma emoção. Mas, a princípio, a maioria dos autores, eles trazem as 5 emoções, né? A alegria, a tristeza, a raiva, o nojo e o medo, como as principais emoções, são básicas e universais. E aí, como eu disse, com o passar do tempo, vão surgindo as emoções secundárias. E aí a gente sente, por exemplo, aprende a sentir ansiedade, né? Que é uma emoção que é tão comentada ultimamente. E é entender que, nesse momento, a gente precisa compreender tudo, passar para a criança a importância de sentir e o porquê sentir. Além de ser importante reconhecer o porquê eu estou sentindo, entender o que eu estou sentindo, a compreensão das emoções, ela traz também o desenvolvimento da empatia, porque eu consigo reconhecer no outro, e isso vai me ajudar na minha convivência, no meu repertório de vida. Aqui, Solange está perguntando qual é a outra. É raiva, medo, nojo, tristeza e alegria. São as 5 emoções básicas, sendo a alegria a única agradável de sentir e as outras 4 emoções desagradáveis de sentir. Mas não quer dizer que elas não são importantes. Como eu já disse anteriormente, elas são extremamente importantes para o funcionamento, o nosso funcionamento. E se eu fico pensando aqui, Ana, o quanto de desgaste, o quanto de atrito a gente não deixaria de passar se a gente reconhecesse melhor essas emoções, né? O quanto de quanto mexe com a gente essas questões. A gente até pensar assim, estou sentindo, e agora? Né? Do que é, por que é. E a gente vai se resguardando e vai dando um direcionamento mais saudável, né? Porque, como você bem falou, das emoções que elas nos preparam para as situações, né? E a gente vê que aquilo tocou, aquilo nos foi significativo, aquilo tem uma importância dentro do contexto que a gente está. Então, o reconhecimento dessas emoções é muito importante para a gente saber onde a gente pode pisar, que caminhos a gente pode trilhar. E como a gente está, só para atualizar o pessoal que está entrando, como a gente está falando numa perspectiva da criança, né, as emoções e a criança, como diferenciar isso, né, tendo em vista as diferentes faixas etárias? Como é essa compreensão delas?
Pois é, antes de falar exatamente sobre isso, eu queria trazer uma frase que é de um autor, de Porto Alegre. Eles já trabalham há um bom tempo com a questão das emoções, eles desenvolveram até um modelo, e é Caminha, né? Renato Caminha e Marina Caminha. E aí eu gosto muito de uma frase que eles trazem, que é: as emoções são como ondas no mar, e nós somos o barquinho. As ondas, elas podem ser grandes, como tsunamis, ou podem ser pequenas, como marolas, mas elas vão passar e o barco vai continuar. Nós somos esse barco. Quando, através de uma descarga fisiológica, ela pode vir como uma tsunami, mas ela também pode vir como uma marolinha. E somos essa regulação dessa emoção à medida que a gente vai se conhecendo, também conhecendo os nossos pensamentos e aprendendo principalmente a lidar com eles. E aí, respondendo à tua pergunta, a partir mais ou menos de quantos anos a gente já começa a explorar sobre as emoções com as crianças? A literatura traz que a partir de 5 anos é quando a criança consegue realmente entender de uma forma mais concreta o que é o funcionamento. Mas eu tenho experiências clínicas e conheço várias outras pessoas com vários outros depoimentos que a partir mais ou menos dos 3 anos, antes disso é um pouquinho mais, 2 anos e meio, 3 anos, é muito importante que a gente já comece a falar para a criança o que é que ela está sentindo, ajudar ela a entender o que ela está sentindo. Então, quando ela quer e a gente não dá, e ela começa a chorar, verbalizar para ela nesse momento, porque mamãe não vai te dar isso. E sentir raiva é expressar, sentir o corpo mais quente, enfim, dá para dar uma explicação para ela de uma forma mais lúdica que ela está sentindo. Mais ou menos a partir dos 3 anos. Dos 5 anos, a gente já tem realmente mais recursos para conversar com essas crianças. E aí eu vou começar a mostrar um pouquinho aqui. Eu queria ter trazido mais coisas, mas como tem muita coisa no consultório, eu não tive como ir lá, mas aqui deu para a gente dar uma improvisada. Então, por exemplo, além da gente mostrar para a criança, através da gente, pelas nossas expressões, a raiva ou a alegria, a tristeza, a gente vai que a criança entenda o que ela está sentindo, entende? Sim, como eu ia dizendo, por exemplo, não só através da gente e do outro, mas também a gente pode usar vários recursos. É, quem conhece esses personagens aqui, eles são do Divertidamente, né? Foi um filme lançado há um tempo e ele traz essa questão das emoções de Riley. É um filme maravilhoso. Quem é psicólogo sabe, utilizou e utiliza ainda muito na nossa prática, porque é muito lúdico, né? E mostrar à criança de forma lúdica o que é que ela está sentindo é muito importante, porque se torna mais concreto para ela. Tô notando as perguntas aqui, viu, Ana? Você prefere responder no final? É, Maria de Fátima está perguntando a rejeição da criança em comidas pastosas se encaixa em que sentimento? Beleza, tá certo. No nojo, no nojo. Encaixa no nojo, porque
E aí é interessante essa pergunta, porque, por exemplo, a gente vai ver desde crianças muito pequenas rejeições em determinado tipo de alimento, né? Pela comida mais pastosa, outras crianças não vão gostar do doce, outras crianças não vão gostar do azedo. E aí é muito importante que a gente, não falar da criança, que a gente não force naquele momento, mas que a gente também vai explorando com ela esses sabores, porque é muito importante essa questão da alimentação. A gente pode realmente desenvolver transtornos alimentares nas crianças por conta dessa introdução alimentar, né? Então, é um tema bem interessante e é uma pergunta muito relevante. Solange está comentando aqui que o sobrinho dela fazia expressão de repugnância ao ver carne ou comida pastosa, até o próprio feijão, antes de 3 anos. Ele já entendia como algo nojento, ou certamente repetia expressões vistas por adultos. Exatamente, exatamente. Se não tinha ninguém na casa que expressasse essa emoção de nojo por essas determinadas comidas, então realmente era uma resposta fisiológica dele. A sensação de comer aquilo, deixa eu ver aqui, fazia expressão de ao ver. Então, assim, em algum momento, ou ele provou e não gostou da sensação, ou ele não chegou a provar e o cheiro não agradou, enfim, alguma coisa no feijão e na carne, né, não agradou a ele de imediato. Mas aí existem outras formas também de apresentar as comidas, né? Através de formas mais lúdicas, mudando o tempero, trazendo outras formas desse mesmo alimento. E aí, tentar inserir esses alimentos que são importantes, né? O feijão e a proteína, né? É muito importante ser colocado na dieta da criança, mas também vai muito da forma que é colocado. Se ela realmente expressa essa rejeição, a gente tem que ir com cuidado, né, da forma que a gente vai colocando, porque não adianta a gente insistir, coma, você tem que comer feijão, é pior. A criança vai realmente aumentando essa repugnância, e aí vai misturando com raiva, vai misturando com insatisfação, e vai chegar um ponto que ela realmente não vai comer. Então, a gente realmente tem que ter muita paciência nessa questão da introdução alimentar e da forma que essa criança vai recebendo esses alimentos. Eu não sei se eu te respondi. Acredito que sim. Oi, o áudio tá legal. Você tá legal, melhorou bastante. Eu ia te colocar uma saia justa, não sei se devo fazer isso, Vamos lá. mas Pode falar, Edson. pode continuar. Quando você terminar a questão das as representações nas faixas etárias, eu te coloco. Olhe. Mas pode continuar. Beleza. Então, assim, por exemplo, a gente, olha, ainda, pronto, ainda dentro dessa perspectiva, né, das faixas etárias, das crianças inicialmente, e apresentar livros, histórias sobre as emoções que vão ajudando elas a entender. Então, por exemplo, tem esse livro aqui, O Grande Livro das Emoções, e ele é um livro lindo, sabe? Ele é bem ilustrado e toda página ele traz uma emoção. Esse livro, claro, tem para vender, né,
nas livrarias, mas ele também, eu descobri ele recentemente em PDF. E nesse momento que a gente está com dificuldade de transporte aí, né, dos materiais, pode ser um recurso inicial para trabalhar com os filhos. E aí eu já vou entrar nessa questão um pouquinho da quarentena, porque as crianças muitas vezes estão demonstrando, estão se sentindo irritadas, e é natural, né? Elas tinham uma rotina de sair, de se movimentar, de brincar, tinha amigos, e agora ficar confinada. Complicado, né? Então, assim, é natural. Não só as crianças, mas os adultos, né? As pesquisas recentes no campo da saúde mental vêm mostrando o quanto os níveis de ansiedade e estresse vêm aumentando na população mundial. E aí, pesquisas mais recentes ainda, foi mostrada a questão da saúde mental e como é que está um pouco disso, da saúde emocional das crianças nesse período. E aí, muita ansiedade, muita inquietação, aumento da raiva, da insatisfação. Então, é entender que se está difícil para o adulto ter que lidar com tanta coisa, imagine muito bem o que está acontecendo, e aí, claro que com uma idade maior, ela já vai entender que está acontecendo uma pandemia, a importância dela ficar resguardada, né, dentro de casa, mas mesmo assim, é muito irritante para uma criança cheia de energia. Então, a gente pode trazer essa questão das emoções para ajudar elas a entender o que é que elas estão sentindo. Trazer livros que mostrem essas emoções e aí conversar sobre essas emoções. Eu também tenho aqui em PDF, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só mostrar. 2 minutinhos. Pronto, aqui. Todo mundo vendo? Tem alguns livros e tem essa série. Quando me sinto. E aí tem o quando me sinto zangado, assustado. E aqui, quando me sinto triste. São PDFs, tá? São livros que a gente pode comprar, mas também tem em PDF, né? Por aí, pelo Google afora. A gente tem como baixar e são ótimos recursos para a gente conversar nesse momento. E entender por que é que aquela resposta daquela criança que antes era agitada, que demonstrava às vezes comportamentos de raiva, hoje está tão mais intenso. Então, por que, é que ele está muito mais zangado agora? Ele conversar sobre a raiva, do porquê que ele está zangado e principalmente como ele pode lidar com isso, é buscar estratégias e ensinar, guiar a criança de como ela pode lidar com aquilo. E aí, colocando aquilo para fora, conversando, ou até, por exemplo, pegando aqui um molde e aí pedir para a criança desenhar como é que ela está se sentindo. Lizzie perguntou aqui qual o nome do primeiro livro em PDF. Esse aqui, Lizzie. É o grande livro das emoções. Ele tem para baixar. Pronto. É isso mesmo. Ele é muito bom mesmo. E aí, voltando, né? A gente pode trazer, por exemplo, recursos de fazer uma carinha, imprimir ou até desenhar mesmo e pedir para a criança desenhe como é que ela se vê quando ela está sentindo aquilo, ou até desenhar livremente mesmo como é que ela é quando ela está com aquela emoção, ou então cortar, imprimir essas e faz, né, no Word, enfim, simples mesmo, várias expressões. E aí
a criança vai colando, fazendo a carinha, e aí você vai conversando com a criança do que ela está sentindo. E aí ajuda ela a dar um pouco dessa regulação, sabe? Porque, e até uma oportunidade para os pais também, né? Se entender, e é uma atividade lúdica, é um momento de vínculo, de conexão com seu filho. Então, acaba sendo muito bom para o filho e também muito bom para o adulto, né? Para o pai que vai estar nesse momento de troca com o filho. E aí, ajustar. Tem outros recursos também que a gente pode estar usando. Por exemplo, pegar os próprios brinquedos. E aí a gente pega, por exemplo, peguei os que eu tinha, tá? Não tenho filho em casa, então não tenho muitos aqui. Estão no consultório os outros. Eu peguei o que eu tinha. Por exemplo, pegar brincar, construir histórias com o seu filho. De repente o urso feliz estava andando e encontrou, sei lá, Mariazinha. E Mariazinha estava como? Ela também estava feliz. Por que que Mariazinha estava feliz? Por que que o ursinho estava feliz? E aí vai construindo menores, mas também a gente pode pegar. É, Pokémon, enfim, super-herói. E aí construir, entrar no universo lúdico da criança e construir brincadeiras e histórias com ela para que ela, né, de uma forma mais lúdica, como é a expressão das emoções. Além disso, a gente também vai estar ajudando na resolução de conflitos. Porque se no meio dessa brincadeira do urso com Mariazinha, se o urso começa a ficar com raiva, como é que Mariazinha vai reagir a essa raiva? Então, também é uma forma de você observar, né? Como é que está seu filho, como é que ele está expressando, como é que ele está lidando. E aí volta um pouquinho do que você trouxe no início, né? Como é que o teu filho está lidando com determinadas situações na escola, tá? Então, é uma oportunidade de crescimento para os dois. Outra atividade que eu trago muito na clínica e que a gente pode trazer também para casa é brincar de detetive. Hoje a gente vai brincar de detetive, aí arruma aí uma roupa espalhafatosa para cada um ser o seu detetive e a gente vai descobrir quais são as emoções que cada um está sentindo dentro de casa. E aí vai entrevistando. Papai, o que você está sentindo hoje? Como você está? Claro que respeitando a questão dos horários de trabalho, né, dos pais, tem que dar uma flexibilizada, mas também tem que ter um pouco de ajuste, né, em relação a isso. E é isso. Tem vários filmes para lidar com isso. Eu tenho aqui meu Ralph, eu adoro meu Ralph. Quem já assistiu aqui? Detona Ralph. É, eu adoro o Ralph. E aí, entrar um pouquinho nesse universo dele, questionar por que é que o Ralph sentia tanta raiva, por que é que ele não tinha amigos. Enfim, os filmes infantis são um mar de possibilidades para a gente conversar com as crianças e trazer também essa discussão para o dia a dia. Ana, desculpa. A saia justa que eu te falei vai encaixar no que você nos trouxe agora. Existe uma cena temida por quase todo mundo, que é aquela situação que você sai com a criança, né? Todos os dois estão muito bem, né? Aquela sensação de que está tudo bem, e de repente, né? Ou numa fila, né? No caixa, ou no shopping, ou em algum lugar assim, e tem muita gente, a criança começa a dar aquele show, né? Aquele espetáculo. E de repente a gente vê que as emoções elas se cruzam, né? As nossas e a da criança. Então, o quanto é importante esse processo que você falou para a gente manter uma proximidade, né? Entender melhor até questões mesmo que aparecem no começo, né, da vida dos estudos. Às vezes a criança trava, a criança não quer mais ir para a escola,
E só essa interação que você falou aí já vai ajudando a gente mais ou menos a entender, né, para dar caminhos também, guiar até a procura do profissional que for buscado, né? Olha, eu percebi isso ou aquilo, né? A gente vai tendo mais argumentos e mais artifícios para lidar com isso. Então, essas emoções, quando se encontram, geralmente vêm desse processo, né? Do não reconhecimento, não estreitamento do reconhecimento das emoções. Aconteceu uma cena interessante aqui em casa e queria que você depois falasse um pouquinho, você já falou um pouco aí do papel dos pais, mas a minha menina, ela estava picotando papel higiênico em cima da cama. Ela já havia picotado bastante papel higiênico. E minha esposa chegou e ela não fez espanto, né? Não fez espanto. Não sei que reação eu teria. Mas ela não fez espanto e disse, não, meu amor, não pode. E quando ela acolheu, né, ela foi ver que aquilo não era simplesmente traquinagem. Aquilo era a expressão da neve. Né? Era a neve do filme que ela tinha assistido, que ela estava representando naquele momento. Então, como são sutis esses momentos da gente entender e também de abordar, de como a gente vai chegar, seja no nojo, seja na raiva, né? Seja na tristeza, dessa empatia que a gente deve ter. Primeiro, para a gente reconhecer as nossas emoções, né? Para a gente se trabalhar antes de ir, que comumente não dá tempo a gente se trabalhar antes de ir, mas que a gente faça isso no período hábil, não do período do conflito, do momento, mas que a gente venha se trabalhando também para que a gente, nesses momentos, tenha mais respaldo e mais empatia diante dessas situações. Eu queria que você falasse assim do papel dos pais nessas representações. Você já falou bem, mas nesses momentos que exigem de nós também o reconhecimento das emoções. Isso. Pois é, não é nada fácil, né, para os pais lidar com essas situações. E aí, tanto a do papel higiênico em casa, né, como a do supermercado, no shopping, enfim, a birra, né, a temerosa. Mas é interessante, porque assim, por muito tempo, a birra teve diversos vieses de ser tratada, né? Já teve um tempo dela ser recriminada, já teve um tempo dela ser punida, e a gente vem trabalhando de um tempo para cá, o que a criança está fazendo uma birra? Primeiro, porque ela não está sabendo expressar, principalmente se ela, pequenas fazem birras. A tendência de uma criança menor é não fazer birra, e se ela está tendo um comportamento um pouco disfuncional, por uma reação emocional, mas birra realmente, o que a gente entende por birra mesmo, ela acontece com crianças menores. Então, vamos lá. Entender que, primeiramente, a birra ela é uma expressão da criança para dizer que ela está insatisfeita com alguma coisa. Mas ela não está sabendo verbalizar, ela não está sabendo expressar aquilo. A vontade dela é dizer, pelo amor de Deus, cobra isso para mim. Deixa de comer, não, cobre isso, é isso que eu quero. Ela está querendo dizer isso, mas como ela não sabe expressar isso, também ela sabe que se ela falar hostil, ela vai levar uma palmada ou ela vai levar uma repressão, então vem a birra. Primeiro, a gente precisa lembrar que nós somos os adultos, os pais são os adultos. Então, eles sabem, e eles subtendem que eles conhecem, né, alguma coisa das suas emoções. E eles precisam ser o adulto daquela situação. E aí, primeiramente, acolher essa criança, trazer ela para o teu braço, e vai depender muito de como é que está sendo a reação da birra da criança. Se é uma birra mais leve, aquela birra do começo,
calma, meu amor. Ó, eu entendo que você tá com raiva, porque nesse momento você queria isso e mamãe ou papai não vai te dar. Mas vamos conversar um pouco melhor sobre isso. E aí tira aquela criança daquele contexto, né? Para que não crie aquele espetáculo, como você disse, aquele show. E aí você, adulto, começa a se sentir constrangido por aquela situação, porque nas suas crenças vai estar achando que, ai, eles devem, o que é que eles devem estar pensando de mim, enquanto pai? Alguns podem estar pensando, ah, que pai, ela dava tapa nesse menino. Outra vai dizer, meu Deus, que menina, que mãe mais ofensiva. Então, é, essas crenças estão no universo dos pais, né? Que são coisas que os pais também precisam trabalhar isso. Mas entender que naquele momento o teu filho ele está gritando por socorro, ele não está entendendo, ele não está sabendo gerenciar aquela emoção. Então, retira ele dali, né? E aí, primeiramente, acolhe, valida aquela emoção, porque realmente ele está com raiva, ele está insatisfeito. Então, valida a emoção dele. É muito importante que a criança se sinta compreendida e validada naquilo que ela está sentindo. Porque muitas vezes a gente ouve dos pais, ah, que besteira, esse menino é besta, tá sentindo esse negócio, fazendo presepada, dando a tapa no menino. E aquilo piora muito aquela situação. E aí, como você disse, estava lá a sua pequena picotando papel, e dentro da cabeça dela aquilo era um gelo da Frozen e ela estava vivenciando um momento maravilhoso. E aí, como você disse, minha esposa foi lá e gerenciou aquilo, conversou, entendeu. Podia até ter dito, tá, meu amor, mas assim, quando você quiser fazer isso, pede para a mamãe um papel, mamãe pode te ajudar, enfim, mostrar a ela que existem outras formas. Claro que vai escapar do controle dos pais, muitas vezes, uma situação dessa, porque não tem como os pais estarem no controle de todas as situações sempre. E o pai, nesse momento, precisa realmente ter o controle emocional, respirar e entender que por trás daquele comportamento teve um porquê. Então vamos entender o porquê que a criança fez aquilo e depois a gente vai conversar. Não sei se eu te respondi muito bem aí, mas é mais ou menos por aí. Isso. Respondeu muito bem. Deu um aliviado, eu acho que muita gente nessa questão da birra, de como legitimar essas emoções que estão aflorando naquele momento. E eu queria que você falasse um pouquinho das questões das respostas às emoções, para a gente perceber que muitas vezes a gente reage da mesma forma, na mesma emoção, assim, de buscar caminhos ou respostas diferentes para que a gente tenha N possibilidades, né, de manejar isso, porque muitas vezes fica muito, vamos